Bem-aventurado é feliz. Agora, o que é felicidade? É ter uma casa boa, ter um carro bom, ter um emprego bom, ter uma mulher bonita, um homem bonito, ter filhos educados. O que é felicidade? Ter uma saúde boa, ter uma vida financeira estável. O que é felicidade? O que é que você pensa? O que eu estou falando é que você pensa. Aí, para você, não precisa responder para mim, não. Para você mesmo, no seu coração. O que é felicidade? O que te faria feliz? O que é felicidade? O que você sonha alcançar? Que você julga ser felicidade? Que você alcançou? Você falou, não, alcancei. Essa é a felicidade que eu tanto buscava. O que é ser feliz para você? Porque a Bíblia era um livro que ela tem resposta para tudo. Para todas as nossas inquietações. Todos os nossos anseios. Porque era a palavra de Deus, era inesgotável. Eu creio que inúmeros pregadores, milhares de pregadores, já pregaram aqui nesse Salmo de número 1. E hoje eu estou tendo a oportunidade de pregar sobre o Salmo 1. E ele vai ser renovado aqui, em nome de Jesus, de uma forma diferente, mas da forma que Deus quer aplicar nas nossas vidas. O Salmo começa, bem-aventurado o varão, aí ele começa a dar as dicas do que é felicidade. Ele cita 3 coisas do que é ser feliz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o primeiro caminho da felicidade, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, e que vem talvez até frustrar os nossos sonhos, que nós pensávamos que felicidade seríamos ganhar na Mega Sena acumulada, sermos milionários. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é conselho? Conselhos são opiniões que pessoas íntimas nos dão a respeito de algum assunto. Às vezes a pessoa chega para você e fala, eu quero te dar um conselho. É uma opinião que ela tem para emitir para nós. Agora, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? Tem muita gente que pensa que o ímpio é aquele que está fora da igreja. E que o que está dentro da igreja é o santo. E o que está fora da igreja é o ímpio. E existe ímpio dentro da igreja, certo? Ímpio não é só o que está fora da igreja. O ímpio é aquele que não tem temor de Deus. Aquele que não tem reverência a Deus. Esse é ímpio. Não sei se vocês já viram falar dos papas. Os papas antigamente eles gostavam de colocar Pio antes do nome dele. Papa Pio XII, Papa Pio VI, Papa Pio não sei o quê. Eles gostavam de colocar Pio, que é o contrário de ímpio, que significava santo. Papa Santo Fulano, Papa Santo Ciclano. Então, primeiro passo para a felicidade. Não andar segundo o conselho dos ímpios, segundo a opinião dos ímpios. Quantos casamentos fracassaram? Porque às vezes a esposa ou o esposo foi tomar conselho com o ímpio. Uma pessoa que não tem temor de Deus, a respeito de um momento que estava passando de tribulação no casamento, de uma luta, de uma divergência que estava tendo ali com o cônjuge. E foi tomar conselho de uma pessoa que não tem temor de Deus. E aquela pessoa falou simplesmente para essa pessoa, larga essa mulher, larga esse homem, o que você quer com essa mulher, o que você quer com esse homem? Isso não muda não, isso não transforma não. A sua vida não vai para frente por causa desse homem, a tua vida não vai para frente por causa dessa mulher. Porque são esses os conselhos das pessoas que não têm temor de Deus. A pessoa que não tem temor de Deus. Porque ela não acredita que há solução. Se existe problema, meus amados, é porque existe solução. Não existe problema sem solução. Aí tem muita gente que fala assim, só não tem solução para a morte. Eu já vi muitas pessoas afirmar, só não tem solução para a morte. Tem solução para a morte, sim. Nós, se morrermos, se não formos arrebatados, eu creio que o arrebatamento está para acontecer por esses tempos agora, se não formos arrebatados, se morrermos, nós ressuscitaremos. Então existe solução para a morte também. Então seguir um conselho de uma pessoa que não tinha temor de Deus, de uma pessoa cheia de problemas, de uma pessoa totalmente afastada da presença de Deus, que deu um conselho cheio de malignidade, perversidade. Larga desse homem, larga dessa mulher. Seu casamento não vai para frente mesmo, não. É essa pessoa que está amarrando seu casamento, abandona, larga para lá, conhece outra pessoa, arruma outra pessoa, vai viver sua vida. Você é novo ainda, você é nova ainda. Conselhos de ímpios. Quantos conselhos de ímpios para a juventude? Você está se guardando para quê? Você é jovem, você é bonita, você é jovem, você é bonito. Está se guardando para quê?
Tem que aproveitar a vida foi feita para desfrutar. Tem que aproveitar a vida. Não sabe o dia de amanhã, e se amanhã você morrer? E se amanhã acontecer alguma coisa com você? Conselhos de ímpios. Conselhos de ímpios. De pessoas que não têm temor de Deus. E esses conselhos, muitas vezes, meus amados, existem dentro da própria igreja, porque eu falei que dentro da própria igreja tem ímpios. Tem pessoa que diz que serve a Deus, mas eu não consigo entender a opinião de certas pessoas que dizem que servem a Deus. Por exemplo, eu vou citar uma coisa só, para não polemizar aqui a pregação. Uma coisa que eu não consigo entender, porque esses dias atrás eu ouvi de um crente falando que tinha que haver pena de morte. Quando isso procede de um ímpio, até que eu desconsidero, porque aquela pessoa não tem temor de Deus, mas provindo de um crente que tem que ter pena de morte, essa pessoa não acredita no Evangelho, então, que o Evangelho é capaz de transformar vidas, que o Evangelho é capaz de recuperar, restaurar, renovar, fortalecer a pessoa novamente. Um crente dizer que é a favor da pena de morte, que desejaria que tivesse pena de morte, isso é o cúmulo absurdo. É uma pessoa que não crê no poder do Evangelho. Imagina aquele ladrão da cruz lá. Era um ladrão, era um perverso, mas ele teve um encontro com Jesus nos seus últimos momentos e houve salvação para ele. Ele estava sofrendo o efeito da pena de morte ali. Ele iria morrer sem Cristo, mas por graças a Deus que Cristo estava ali. E graças a Deus que Cristo está aqui hoje. Está sempre conosco. Amém? Creia nisso. Não vá, meu irmão, em qualquer conselho. Aprenda a ouvir. Em Apocalipse você vai ouvir muito isso. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aprenda a ouvir. Jesus sempre, quando ele estava pregando, ele sempre falava: aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, penetre no que eu estou falando, entenda o que eu estou dizendo, assimile o que eu estou passando para vocês. Faça uma análise, faça um julgamento, confira. Então assim somos nós precisamos ouvir conselhos de pessoas que temem a Deus, não de pessoas que não temem a Deus. Pessoa que não tem a Deus, que não tem compromisso com Deus, ela não tem conselho para nos dar. As opiniões delas são de pouca valia, porque são fundamentadas no maligno, porque o mundo jaz no maligno. Segundo passo para a felicidade, que não se detém no caminho dos pecadores. A palavra caminho aqui, no hebraico, é dereká. E ela não está falando de rua, nem de viela, nem de beco, nem de caminho, nem de logradouro, nem de avenida. Dereká significa estilo de vida. Estilo de vida. Amém? Estão entendendo, meus amados? Estilo de vida. Então, bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no estilo de vida dos pecadores. Qual é o estilo de vida da sociedade hoje? Sem Deus, a sociedade sem Deus. Eles viviam um estilo boêmio, uma vida desregrada, uma vida dissoluta, uma vida de poligamia, uma vida de prostituição. Então, não devemos andar no estilo de vida dos pecadores. Nós temos que ter um estilo diferente. Quem é o grande protótipo, quem é o modelo para nós seguirmos? Eu não vou falar igual o apóstolo Paulo, eu estou longe do nível do apóstolo Paulo de falar para vocês, me imite em tudo, porque vocês não estão imitando Deus. Mas o nosso protótipo é Jesus. Conheça mais Jesus e sempre procure para você mesmo, quando você estiver diante de uma decisão, diante de uma situação, o que Jesus faria, se fosse Jesus, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria? O cara te fechou no trânsito. E você ficou indignado, porque não deu certo, te fechou, entrou e você quase bateu, você teve que pisar uma vez no freio, chegou a encostar ali no volante ali, você ficou indignado, a fúria veio, a ira veio, aí você pensa, o que Jesus faria neste momento? Colocaria a mão para fora e fazia gestos obscenos? Xingaria a mãe do camarada? Será que Jesus faria isso? Correria atrás para poder tentar fechar ele também? Agora eu vou fechar ele também. Disputar no trânsito?
Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no estilo de vida dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Olha que coisa tremenda ele está falando aqui, o terceiro ponto. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, sem interrupções, dia e noite. Consciência de Deus. Nós precisamos, meu irmão. Quando eu estou falando nós, eu estou me incluindo no meio. Eu estou pregando aqui, estou pregando para mim também. Estou pregando só para vocês, não. Quando eu falo nós, eu estou me incluindo no meio. Nós precisamos estarmos conscientes de Deus. Quando nós estivermos totalmente conscientes de Deus, pecaremos menos. Conscientes de Deus. Eu estou com Deus. Eu nunca, nem eu e nem você, nós nunca vamos estar sozinhos. Deus está vendo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que nos fortalece, o segredo da verdadeira felicidade, está, meu irmão, em conhecer a palavra de Deus. Em conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, como diz lá em Hebreus, ela é viva e ela é eficaz. Não é uma palavra qualquer. Um livro escrito por um autor humano, por melhor que seja, você lê ele uma vez, duas vezes, arrebentar 3 vezes, você não quer ler mais. Porque você já conhece a história, você fala, não, já li esse livro, já conheço tudo sobre isso. Agora a Bíblia, todo dia ela se descortina de uma forma diferente para nós. De acordo com as nossas necessidades, de acordo com as circunstâncias que nós estamos passando, atravessando naquele momento, naquela conjuntura da vida, a Bíblia vem ao nosso encontro, trazendo uma proposta para aquela situação, para aquela ocasião. Ela nunca saiu da atualidade. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é atualíssima. Ela nunca perdeu o seu valor. E nunca perderá. Se daqui a 10 mil anos, vamos supor, isso não vai acontecer. Isso é só uma hipótese. Se daqui a 10 mil anos Cristo não tiver vindo, e estiver na era dos Jetsons, estiver andando de esquinho voador para cima, aí, comunicando por telepatia, não precisa nem falar, comunicando por telepatia, a Bíblia ainda vai estar atual ainda. A Bíblia ainda vai permanecer atual. Por quê? Porque Jesus falou, e eu creio que Jesus falou, passarás os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Eu creio que a palavra de Deus fala. Então vocês viram os 3 caminhos aí da felicidade. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é roda dos escarnecedores? Roda está falando de circo, está falando de aliança, está falando de comungar a mesma coisa, de comungar a mesma opinião, de comungar a mesma crença. A roda ali, o círculo de amizade, o convívio. Escarnecedor, aquele que escarnece, aquele que procura ridicularizar a pessoa de Deus, aquele que procura ridicularizar a fé cristã, aquele que procura ridicularizar a palavra do Senhor, aquele que não crê na palavra do Senhor e procura ridicularizar, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não tem vínculos com esse tipo de pessoa. Se você observar essa tríade que eu estou falando para vocês, ela é progressiva. Olha para vocês verem. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, conselho. Então primeiro ele está ouvindo. Não se detém, ele para. Agora ele se assenta. É progressivo. Ele ouve, ele para, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Se para para ouvir o conselho dos ímpios, vai acabar sentando na roda dos escarnecedores. Quem está ouvindo o conselho de ímpio hoje, sabe que o seu futuro é amanhã estar sentado na roda dos escarnecedores. Se deter no caminho dos pecadores, amanhã estará sentado na roda dos escarnecedores. Porque é progressivo. Existem pecados rápidos, automáticos, mas o pecado em si, ele não é... O próprio apóstolo Tiago, ele fala que o pecado ele é tipo uma gravidez. A pessoa fica grávida do pecado, concebe primeiro, gera e depois dá à luz.
Ele compara o pecado com uma gravidez. Então o pecado, ele não acontece assim no estalar de dedos. Vamos pegar um pecado que todo mundo aqui conhece, para todas as idades. O adultério, por exemplo, que é uma relação extraconjugal. Ele não acontece no estralar de dedo. Ninguém amanhece pensando, hoje eu vou adulterar, e sai, vai e adultera. Ninguém acorda pensando nisso e vai lá e faz. Ele não acontece assim. Ele acontece com um olhar, ele acontece com um toque, ele acontece com uma brincadeira, ele acontece com uma frase, ele acontece com inúmeras coisas até se encadear. É progressivo. Da mesma forma, ninguém esfria na fé da noite para o dia. Hoje está vivo e amanhã está frio na fé. A não ser aquelas pessoas muito emocionais, né? Tirando as exceções. Mas ela é progressiva. Você orava 1 hora, você passou a orar meia. Você passou a orar meia, aí você passou a orar 15 minutos. Aí você vai a 10 minutos. Aí depois é 5 minutos arrastando mesmo ali a corrente. Arrastando, até você realmente desistir de orar. Você tinha prazer em ler 3, 4, 5 capítulos da Bíblia. Escolhia textos para estar meditando. Aí hoje, um versículo te cansa. Você tinha prazer em vir no culto, você não ficava preocupado com o horário. Mas hoje, se o culto passa 5 minutos, dependendo do seu horário, você já fica ali apavorado, querendo ir embora. Já fica ali enteteado, fica ali cheio de dedos. Poxa, o pastor está demorando hoje. Eu preciso ir embora, eu tenho que dormir, eu tenho responsabilidade, eu trabalho. Amanhã eu tenho que levantar cedo. E a batalha continua. E eu estou cansado, estou exausto, trabalhei o dia todo hoje, eu quero dormir. Então, a perca da fé, ela não acontece da noite para o dia, ela é progressiva também. Vamos perdendo aos poucos. Vamos perdendo aos poucos. Por isso que a lepra, na Bíblia, era um tipo de pecado. Por que é um tipo de pecado a lepra na Bíblia? Porque a lepra é uma doença indolor. A pessoa não sente dor. Ela vai perdendo os nervos, vai perdendo os dedos, vai perdendo as orelhas, vai perdendo as cartilagens, ela vai perdendo partes do seu corpo e ela não sente dor. É indolor. Pode pegar um braço de um leproso e colocar no fogo assim, que ele não dá um grito. Ele não gemiu. Ele não sente, é indolor. Pecado não dói. Se doesse, meu irmão, poucos pecariam. A pessoa, assim, toda vez que nós sofocássemos, a língua nossa doesse, desse câimbra na língua, a língua travasse, a gente mordesse na ponta da língua. Toda vez que estivesse sofocando, a gente desse aquela mordida na ponta da língua, assim. Mas com a tecnologia, os pecados eles mudam um pouquinho. Hoje não fofoca mais com a língua. Com o dedo. É com o dedo. Hoje é com o dedo. Tá vendo? Hoje é com o dedo. Tá mudado, né? Se doesse as pontas do dedo, né? Então, se pecado doesse, pecaríamos menos. Por quê? Porque nós não suportamos a dor. Não suportamos a dor. Pastor, mas tudo bem, então, felicidade é não andar no conselho dos ímpios, é não se deter no caminho dos pecadores, é não se assentar na roda dos escarnecedores, tudo bem, isso é felicidade. Mas o que eu ganho com isso? Nós nunca vamos perder nada nos entregando a Deus, meu irmão. Você só tem a ganhar. Quais são os resultados disso? Aí fala assim, ele será como árvore plantada. Nos dá a ideia, pelo menos no texto, quando você está lendo a ideia que me transmite, ele será como uma árvore plantada, não é uma árvore nascida ao acaso, uma árvore que uma abelha polinizou e que nasceu ao acaso, porque foi devido à polinização das abelhas, das beija-flores. Não, foi alguém, um agricultor que plantou aquela árvore. Ela partiu de uma mão, que plantou a árvore plantada. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, ela plantou num lugar especial. Você pode falar para o seu irmão aí, Deus tem um lugar especial para você. Quer te plantar junto ao lugar especial, junto à corrente das águas. Junto à corrente das águas. Oh, amém para todos nós. Junto à corrente d'água, plantada junto a ribeiros d'água. Olha que Deus tem um lugar especial para nós, meu irmão.
Tudo que Deus tem para nós é especial. Ele falando pela boca do profeta Isaías, ele fala assim: só eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não planos de mal. Deus projetou o homem para ser feliz. Por isso, esse anseio que nós temos, esse anseio que nós temos de felicidade, ele só é preenchido em Deus. Esse anseio, esse desejo de felicidade, nós só temos em Deus. Eu não sei se converteu mesmo verdadeiramente, mas John Lennon, quando ele estava prestes, antes de acontecer aquele atentado que matou ele deu uma entrevista, e ele tinha sido usuário de droga há muito tempo, no conjunto dos Beatles, e ele deu uma entrevista e ele falou assim: olha, eu já andei por muitos lugares, já viajei muitas vezes através do álcool e das drogas, mas eu só me encontrei em Jesus Cristo. E ele falou isso, só me encontrei em Jesus. Então, felicidade, esse desejo que nós temos de felicidade, é o desejo de Deus. Segundo a psicologia, o homem nasce com 3 vazios: vazio de pai, vazio de mãe. Outra oportunidade eu prego sobre isso. E vazio de Deus. Vazio de Deus. Esse vazio de Deus, só Deus pode preencher. Pode preencher. Você pode ganhar o dinheiro todo do mundo e mesmo assim não ser feliz. Se você pensa que a felicidade está no dinheiro, se você tivesse mais dinheiro, a sua vida seria melhor, seria mais feliz, seria mais tranquilo. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo e a sua vida assim mesmo ainda não ser feliz. Você pode conquistar todas as medalhas, todos os troféus, todas as glórias do mundo e ainda assim mesmo não ser feliz. E ainda assim mesmo não ser feliz. E ainda assim mesmo ser uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa alheia à alegria. Porque felicidade só em Deus. Plantaram então junto a ribeiros d'água. Esses ribeiros d'água aqui eu quero espiritualizar. Esse ribeiro d'água aqui é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos sacia. Por nós mesmos, nós vamos ler essa palavra aqui, por nós mesmos, por mais inteligentes que nós somos, nós podemos entender o lado histórico, o lado ortográfico, entendendo algumas coisas, compreendemos pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, porque nós temos, graças a Deus por isso. Mas a verdade intrínseca da palavra, só o Espírito Santo pode dar. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz que nenhuma profecia é dada por parte humana, vem da vontade humana, mas da parte do Espírito Santo de Deus. Então, quando você chega à clareza de um texto, não pense você porque foi sua aguda inteligência, porque você é inteligente demais, porque você é capaz demais, é porque você estudou muito, é porque você tem muito conhecimento. Não, o Espírito Santo está conduzindo a tua mente. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor está presente. Os outros autores, a gente lê os livros deles, eles estão longe, estão distantes da gente. Às vezes a gente não entende uma colocação que ele colocou no texto ali, você fica perdido. Porque você não tem como entrar em contato com ele, você fica ali perdido. Sem muitas vezes entender o texto do autor. Eu li um livro, um tal de Dietrich Bonhoeffer, eu fiquei muito sem entender. Com muitas coisas que eu não conseguia absorver. E olha que era assunto religioso, porque ele era teólogo. Mas eu fiquei muita coisa que sem entender. Ele estava falando sobre o cristianismo. E eu li 3 vezes o livro, para ver se eu absorvi alguma coisa. E eu absorvi pouca coisa. Uma porque tem um linguajar muito erudito, e por eu não ter um dicionário em casa ainda, tinha um linguajar muito erudito, tinha muitas palavras que eu nunca nem ouvi falar, para a gente tergiversivar. Não sei nem o que é isso. Nunca ouvi nem falar. Então ele fala muito complicado. Tergiversivar. Talvez se vai. Terça-feira. Então, quando assim, tem um vocabulário muito profundo, então assim, eu filtrei pouca coisa. Filtrei de pouquíssima coisa. E a Bíblia é uma linguagem acessível a todos. A linguagem simples, acessível. Apesar dela ser uma linguagem erudita, mas ela é uma linguagem simples, tranquila, boa de se entender, clara, nítida. Então será como árvore plantada junto a ribeiro. E outra coisa, meu irmão, tremenda aqui nesse texto. Essa árvore plantada. Você fala assim, eu.
Eu, você. Essa árvore plantada, eu. Essa árvore plantada dá fruto. Não é árvore só para beleza. Cristianismo não é só beleza. Cristianismo sem fruto não é cristianismo, é religião. E cristianismo não é religião, cristianismo é um estilo de vida. Jesus não fundou uma religião. Já tinha muitas na época que ele veio. Não precisava de fundar mais nenhuma. Já tinha muitas. Ele trouxe um estilo de vida diferente. Negar-se a si mesmo, oferecer outra face, perdoar para ser perdoado, caminhar a segunda milha, largar a túnica. Ele trouxe um estilo de vida totalmente diferente daquilo que o povo estava condicionado a viver. Então essa árvore, ela frutifica. Frutifica. No seu tempo, se ela tem tanto é tremendo que no tempo certo, ela frutifica. Tem tempo para frutificar. Talvez você faça uma comparação hoje da tua vida espiritual e você possa ficar frustrado. Não se frustre, não. Ah, mas eu ainda não frutifiquei o tanto que eu queria. Mas tem um tempo certo. Você está plantado junto a ribeiros d'água e no tempo certo você vai produzir frutos. E cuja folhagem não murcha. A folhagem não murcha. A folhagem não murcha. Não seca. Não seca. A nossa alegria, ela não pode estar baseada em coisas nem em pessoas. Por quê? Porque as coisas acabam e as pessoas nos deixam. As pessoas nos deixam porque não gostam de nós, porque se aborrecem conosco, ou porque Deus as recolhe. Então elas nos deixam um dia ou outro, elas vão acabar nos deixando. E se a nossa felicidade estiver baseada em pessoas, a nossa felicidade foi-se embora. Se estiver baseado em coisas, imagina aquele terremoto que teve lá na Turquia esses dias para trás. A felicidade dos empresários estivesse na loja que eles tiverem montado lá, perdeu a felicidade, porque foi tudo destruído. Perdeu a felicidade, acabou. Acabou a felicidade. A alegria, diz o salmista, a alegria do Senhor é a nossa força. Felicidade só no Senhor Jesus Cristo. Ficar triste, meu irmão, é uma coisa. Permanecer triste é outra, totalmente diferente. Ficar triste, aborrecido, isso vai acontecer na nossa vida. Vai ter dia que a gente vai estar meio borocochô mesmo. Vai ter dia, ninguém fica com cara de veja limpeza multiuso, né? Ah, vocês assistem a propaganda. É. Ninguém fica com a cara de limpeza multiuso, rindo 24 horas por dia. Então ninguém fica com aquela cara rindo. Então vai ter gente que está borocochô. Agora, permanecer, nós não permanecemos, porque o próprio Deus não vai nos deixar naquela depressão, naquele desgosto. Eu quero compartilhar aqui da minha vida com os irmãos. Todo irmão que sabe que eu passei por um momento de depressão, né? E foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Muitas vezes que eu acordei, eu abri os meus olhos e eu queria morrer. Eu estava igual Tiririca, eu quero morrer! Quem que eu tô aqui? Eu queria morrer. Eu olhava e não achava graça em nada. Não achava graça, não achava prazer em nada. Ficava torcendo para minha esposa sair, tomara que ela saia, que eu hoje que eu vou pegar aquele arame ali, vou pendurar naquela. Eu vou me enforcar. Ficava pensando. Ficava ali, no meu coração, naquela angústia, aquele desespero. Não estava lendo mais a palavra, não estava orando mais. Cheguei ao fim. Pensei que era o fim. A única vontade que eu tinha era de desaparecer. Se eu pudesse sumir, eu ser teletransportado para outro universo, para outro mundo, era isso que eu desejava. As pessoas iam lá em casa, por mais que as pessoas tentavam me animar, por mais que as pessoas rissem, brincassem comigo, eu queria, no fundo, que elas fossem embora. Para eu poder voltar para o quarto. E ficar sós comigo mesmo. No fundo, eu ficava lá no meu íntimo, eu ficava, de bola. Tá bom. Aí um dia, na minha angústia, eu clamei ao Senhor.
Falei para o Senhor, eu não suporto mais isso. Eu não estou tendo coragem de tirar a minha vida. E quando eu vou para tirar, eu não tenho coragem. E de viver o dia todo, para mim, não tem condições de ficar nessa situação. Aí Deus me levou lá no texto do profeta Elias. Quando Elias se deprimiu. Quando Elias quis para si a morte. E Elias tenta fugir de tudo e ele vai para uma caverna. E quando ele entra naquela caverna, Deus me levou lá naquele texto, quando ele entra na caverna, que era o último estágio dele, ele entra na caverna para se esconder de tudo. Aí, pela esperança, Deus me deu a revelação da palavra. O que fazes aqui, Elias? Aí eu fui entender, olha o que Deus falando, o que faz aqui? Deus estava na caverna. Porque se Deus não estivesse na caverna, Deus ia falar assim, o que fazes aí, Elias? Deus estaria o quê? De fora da caverna. Mas o que fazes aqui, Elias? Ou seja, eu estou aqui te esperando. Estava aqui te esperando, era o seu último ponto mesmo. Estava aqui te esperando. Seu ponto estava aqui te esperando. Você não está sozinho. O que fazes aqui? Aqui não é teu lugar. Porque Deus está em toda parte. Deus está em toda parte. Você sabia, meu irmão, só um parênteses aqui rapidinho. Deus está até no inferno. A ira de Deus é o inferno. É a ira de Deus. Deus está em toda parte. Então, quando eu li aquele texto, Deus falou para mim assim, eu estou aqui com você. E daquele dia para frente eu comecei a ler, comecei a voltar de novo a reparar, peguei os meus livros teológicos, comecei a estudar de novo e voltei, comecei a orar, comecei a buscar, comecei a me sentir melhor. Aí já comecei a querer sair do quarto. Aí já comecei a ficar desejoso que os irmãos fossem me visitar, eu ficava desejoso. Podia aparecer alguém aqui para poder conversar. 2 dias para conversar com alguém, desejoso para conversar com alguém. Com aquela fome de, mas alguém, será que vai vir alguém hoje aqui? 2 dias para cachorro latir, que alguém estava batendo lá no portão. E ficava ali naquela expectativa, certo? Porque Deus não nos abandona. Deus nunca nos desampara. Nunca nos desampara. Deus não me desamparou. E eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Aleluia. Tudo que Satanás queria que eu destruísse a minha vida. Tudo que Satanás queria que eu destruísse a minha vida. Mas Deus não permitiu, porque eu sei que ainda não preguei no Maracanã. Então ainda Deus não tem muito propósito para mim ainda. Tem muita coisa na minha vida ainda, em nome de Jesus Cristo. E eu, em nome de Jesus Cristo eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim. E para minha vida. Amém? Então que isso sirva de estímulo para você. Quando você estiver triste, uma experiência que eu faço direto na minha vida, isso eu faço direto. Quando amanheço, quando eu digo que eu estou triste, eu estou assim bem para baixo, eu estou meio nostálgico, eu vou lá para os salmos. É uma experiência minha, talvez sirva para vocês, se não servir, mas pelo menos tente. Aí eu comecei a ler o Salmo 1, ler o Salmo 2, ler o Salmo 3, quando chegar para o 5 eu já estou alegre. Já estou renovado. Já estou transbordando. Vou lendo, vou meditando nos versículos aqui. Não precisa ir até o 150. Vai dar no 5. Pastor, isso eu... Vai até o 119, até o 150. Vai até Apocalipse. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Eu quero voltar aqui com o pastor Ivan, em nome de Jesus. Glória a Deus.